Got it. Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para o nosso 6º BSB Tech Talks, um evento semanal do capítulo Brasília da ISACA, um evento que tem agradado muito, né, nossos associados e a comunidade, né, que participa desses Tech Talks. Hoje nós temos um tema que é muito importante para todos nós, que é o tema da governança de TI. Da maneira que está o ambiente de TI, com a complexidade que ele apresenta, você precisa de governança de TI para poder gerenciar o ambiente. Não tem como fugir. E outra coisa, né? Governança de TI hoje é um tema muito amplo. Dentro da governança de TI, dentro desse guarda-chuva, nós temos segurança da informação, gestão da privacidade, gestão de risco, governança e gestão de dados, questões de sustentabilidade. Quer dizer, é um leque muito amplo. Então, governança está se tornando essencial para o bom desempenho das organizações. Tá? Hoje, o Bruno, né, vai nos brindar com a apresentação sobre governança de TI, ele vai falar do COBIT 2019, vai mostrar também os princípios da boa governança que ele traz da norma ISO 38500, né, com exemplos, inclusive, né, para cada princípio. Então, vai ser uma apresentação muito interessante e, no final, teremos o nosso debate, que aí é a parte que me agrada muito, né? Perguntas, comentários, né? Olha, tem de tudo. Então, Marcelo, quer falar algumas palavras? Nos anos 1500, eles diziam, navegar é preciso, né? É. No século XXI, eles dizem, governar a TI é preciso. Boa, gostei. Bom, Bruno, então te passo a palavra, né? Já agradeço o seu tempo, a sua disponibilidade para fazer essa apresentação para a comunidade, para os associados do capítulo Brasília, tá? Então, passo a palavra para as suas considerações, começar a apresentação. Primeiramente, boa noite a todos, né? Muito obrigado pela oportunidade aqui ofertada, né? Pelo capítulo Brasília, né? Primeiramente, estamos entre amigos aqui, né? Então, estou me sentindo muito acolhido, muito confortável aqui, né? Com esse canal, inclusive, né? Com essa abordagem aqui descontraída do Tech Talks, né? Que é a proposta aqui de um bate-papo entre profissionais, entre colegas, né? De organizações diversas do país aí. E pegando aí o gancho do colega Cunha, né, sobre a questão de navegar é preciso, parafraseando aí a questão do que dizia, do que preconizava lá Santo Agostinho, né, sobre governar, né, o que quem governa faz, né, quem governa, ele conduz, ele direciona. E quem navega faz o quê? Segue um mapa. Então, basicamente, governar vem dessa questão aí, desse direcionamento, dessa navegação, né, fazendo a luz aí do que citou o colega a respeito de navegação, e vamos, né, nesse contexto da navegação, navegar acerca dos princípios da boa governança à luz do COBIT 2019 e à luz, naturalmente, da ISO IEC 38500. Então, senhores, vamos navegar. Só compartilhar minha tela, só um minutinho. Conseguem visualizar minha tela, pessoal, aí? Todos? Deixa eu ver se em modo apresentação. Em modo apresentação, todos veem? Sinalizem, por gentileza. Não? Só um minutinho.
Ainda não está no modo apresentação. Tá, tudo bem. Mas os slides estão aparecendo. Joia. Pronto, Pronto, agora tá. Perfeito. Bom, então, vamos dar início aqui à nossa apresentação. E trago aqui à baila os princípios, né? Com oferecimento aqui especial da ISACA, capítulo Brasília, os princípios da boa governança à luz do COBIT 2019 e da ISO/IEC 38500, governança da TI para a organização. Aqui uma breve apresentação aqui, né, do Dr. João, presidente do capítulo Brasília, e eu que vos falo aqui, Almir Bruno. Bom, resumo aqui, tá, pessoal, para a gente começar aqui esse bate-papo. Primeiramente, me apresentar aqui a plenária. Eu me chamo Almir Bruno, eu sou membro profissional da ISACA, com muito orgulho, aqui recém-membro, né? Estou, inclusive, estreando aqui, tá, pessoal, no capítulo, então, com muita satisfação. Também sou membro da ISO/IEC, a BNT do Comitê Brasileiro 021, certificado pelo PEC-B ISO/IEC com a ISO/IEC 38500 no nível IT Corporate Governance Manager. E também certificado pela BNT como implementador líder em SGS ISO/IEC na nova norma versão 2022, com a família aí da 27000. Segue aqui o meu contato profissional, Prefeito Network, com os pares. E vamos lá. Bom, a nossa agenda aqui, observem que nós vamos tentar ser assertivos, né? Então, uma das coisas que a governança preconiza, dentre outras, é a assertividade, a sua acurácia. Então, vamos tentar acertar e navegar por esta agenda aqui, por esta colmeia, onde nós temos, no primeiro momento, vamos elencar a governança de TI e alguns marcos, né? Vamos fazer uma navegação aí temporal, para discorrer a respeito de alguns eventos importantes e marcantes no que concerne a evolução da governança de TI no mundo. Depois vamos discorrer acerca dos princípios da boa governança, elencando tanto princípios do próprio COBIT 2019, né, como princípios, naturalmente, da 38500. A seguir, estaremos adentrando nos modelos, né, também os modelos que são preconizados pelo framework da ISACA COBIT e o modelo também da governança de TI, naturalmente, da 38500. Então, vai ser muito legal nós termos essa visão, né, do quão estão alinhados ambos, boa prática quanto normativo. E, adentrando mais um pouco, aprofundando aqui, vamos falar a respeito de algumas referências, né, no que diz respeito a trajetória, né, a uma evolução profissional na carreira de governança de TI, naturalmente, e o tão chegado momento aqui para brilhantar a todos o nosso momento BSB Tech Talks. Tá? Bom, discorrendo acerca da nossa agenda, temos aqui alguns marcos, né, a respeito da questão cronológica de governança de TI no mundo. Vale destacar aqui, tá, que nós temos um primeiro momento em 1965, tá, o SDLC, que já apontava aqui como sendo um primeiro, né, insight aqui a respeito de organização e de gestão, né, de simples implementação, inclusive, e observando aqui o espaço de 15 anos, que é quando, olhando para esse primeiro movimento de gestão, a IBM, com seu sistema de gerenciamento, e também houve, nesse mesmo ano aqui, diga-se de passagem, é a minha idade, tá, pessoal? É quando eu nasci, exatamente nesse marco aqui. Eu sou de 1980, março de 80. E aqui também surgiu aqui também a nossa conhecida, o nosso framework conhecidíssimo também, a ITIL aqui. E observem que aqui, 15 anos após, houve mais um salto de 15 anos e tivemos aqui o British Standard 7799, né? Que rezava aqui, num primeiro momento, acerca de um código, né, de boas práticas de gestão de segurança da informação. Em 96, naturalmente, aqui surgiu o COBIT, né, fazendo naturalmente, e o COBIT nasce, num primeiro momento, de uma questão embrionária de consultores, né, e principalmente de auditores. Depois ele teve a sua evolução naturalmente,
para a gestão e depois chegando ao que nós conhecemos hoje como governança, né? Amadurecendo isso ao redor do mundo através da ISACA, em âmbito global. Nos anos 2000, nós temos o que seria o prelúdio, tá? Do que nós conhecemos hoje no mercado global como SGSI, através da ISO 17799. E em 2005, a ISO resolveu, então, criar a família ISO 27000, né, com essa concepção, com essa roupagem que nós conhecemos até hoje, né, de SGSI, e, naturalmente, aqui também, nesse mesmo marco, houve o Australian Standard 8015-2015, onde já havia uma associação com esse SGSI, no sentido de que padronizar vocabulários, já pegando, tá, pessoal? Observem que isso aqui é uma construção progressiva e contínua, né? Como um bom e velho PDCA. Tá? Então, a ISO, ela basicamente criou esse SGSI e fez uso também, muito apropriadamente, do Australian Standards com o seu vocabulário padronizado, juntamente com o que já vinha sendo preconizado pela ISAC. E eis que, então, temos, olhando para toda essa linha do tempo, né, temos que a criação, então, da ISO IEC 38500 na sua versão 2008. Tá? Detalhe aqui, pessoal, é que observem que até criarem, de 65, até criarem a primeira ISO aqui relacionada a isso, na timeline da governança, demandou-se algum tempo. Então, a ISO, ela vai criar, normatizar e padronizar algo quando há uma ampla difusão, né, em âmbito global, uso amplo dessas boas práticas, e então eis que surge a necessidade de criar uma ISO, um padrão em âmbito global. Né? E aí, olhando também para toda essa evolução, todas essas boas práticas já consolidadas em diversos países, surge a 38500, com uma versão de atualização em 2015, tá? Em âmbito global, nós estamos nesta versão, na ISO IEC 38500, de governança de TI, e existe uma versão que não está aqui, que é um Plus, que eu vou comentar aqui nesse momento, que é a versão 2018, que é uma versão que existe no Brasil por conta da sua tradução. Então, a ABNT, naturalmente, durante muito tempo aqui no Brasil, houve uma demanda reprimida, né? Ou seja, muito esforço, naturalmente, de todos que trabalham nessa seara ao longo de muitos anos, muito tempo, fomentando a governança, a boa governança de TI, e eis que essa demanda reprimida ela tornou-se uma realidade. Então, para vocês terem uma ideia, existem ISOs no âmbito global que não existem no Brasil. Por quê? Porque não tem, às vezes, maturidade, não tem demanda. Então, só realmente trazem uma ISO para o Brasil, no caso, para qualquer país, quando existe essa demanda real e latente e pujante, como é o caso da governança no país. Então, nós temos a versão de novembro de 2018, que é a versão ISO 38500-2018. Só um plus aqui. E vamos começar a falar, né, naturalmente, do nosso cerne, do nosso core aqui, do nosso encontro, que são os princípios, trazendo primeiramente uma visão aqui dos princípios do COBIT 2019, onde nós temos, naturalmente, um alinhamento entre esses princípios, esse sistema de governança, e também um framework, os princípios de framework de governança. Então, temos aqui, primeiramente, prover valor para as partes interessadas, um segundo princípio do sistema de governança, uma abordagem holística, ou seja, em totum, né, uma totalidade, uma abordagem onde você tem realmente aquela reflexão de o que é mais importante, o todo ou a parte, né? Perguntas de cunho de reflexão de governança, ou ainda, quando tudo é importante, nada é importante, né? Então, remete a essa questão, um dos princípios também, essa abordagem holística. Como um terceiro princípio, nós temos um sistema dinâmico de governança, né? Então, como boa prática, ele pode ser adaptado para as necessidades de qualquer organização, dependente do seu tamanho. Temos como um quarto princípio ainda
a distinção, né, o COBIT 2019, ele deixa muito claro e distingue seus processos entre processos de governança, especificamente, e processos específicos para a tratativa de gestão. E ele também foi preparado, né, ele é preparado para atender necessidades de negócio. Tem também um sistema de governança ponta a ponta, né, então, permitindo realmente esse alinhamento entre TI e negócio, que é a basilar, né, que é pedra angular para uma governança, uma boa governança de TI. Do outro lado, aqui, os frameworks de governança, seus princípios norteiam-se acerca de são baseados em um modelo conceitual, são abertos e flexíveis e estão alinhados com os melhores padrões do mercado, inclusive normativos, como a 38.500. Dando continuidade, temos aqui, ainda na visão do COBIT 2019, um sistema de governança, né, onde discorre acerca das seguintes variáveis, né? Um sistema de governança tem como questão basilar processos, naturalmente, e dentro de processos, vale a pena frisar, que muitas organizações elas carecem dessa questão de processos, né? Porque fala-se muito em processos, mas o único lugar onde nós temos processos no âmbito da linguagem cotidiana é no âmbito do Poder Judiciário, onde muitas coisas elas são processos, né? Nos outros ambientes, há outras características, naturalmente, a serem validadas. Também discorre acerca de estruturas organizacionais de governança e, naturalmente, princípios, políticas e procedimentos. Também tem como pilar informações, naturalmente, e aqui vale a pena frisar a questão da gestão do conhecimento, né, no âmbito desse sistema de governança, considerando também sua cultura, éticas e comportamento, entendendo aqui, pessoal, cultura organizacional e também, naturalmente, claro, não está explícito, mas clima organizacional, culturas estas que são advindas de quê? Dos valores corporativos. Então, toda e qualquer cultura organizacional, ela é norteada através dos valores organizacionais, que, por sua vez, discorrem e desdobram em clima organizacional. Isso aqui é muito importante. Temos ainda aqui a questão de pessoas, habilidades e competências sendo bastante observadas nessa questão de um sistema de boa governança. E temos, naturalmente, aqui, por fim, mas não menos importante, a visão de serviços, de infraestrutura e aplicações. E eis, então, que temos o Core Model do COBIT 2019, onde nós temos aqui os 40 processos, tá? E nesses 40 processos, como havia sido dito anteriormente, temos 5 processos voltados e especificamente direcionados à tratativa da governança e 35 processos voltados à questão do gerenciamento, da gestão. Tá? Então, ele deixa muito clara essa divisão aqui no seu Core Model, acerca de o que são processos que vão tratar de maneira direcionada e assertiva a governança e processos que irão tratar de questões do nível tático no que diz respeito ao seu gerenciamento. E aqui nós temos, depois de abordarmos essa questão do COBIT 2019, temos aqui, né, uma visão, um overview aqui, uma visão ampla, uma visão explodida da ISO 38500, que ela vai, enquanto normativa, enquanto padrão, abarcar questões em âmbito de negócio, de estratégias de TI, mudanças, informação e tecnologias, né, a questão da gestão do conhecimento, operações, estratégias de negócio e, naturalmente, risco, conformidade e compliance nesses eixos. Então, dá para se ter uma ideia, tá, pessoal? E, claro, trazendo a questão
da timeline que nós abordávamos anteriormente, dá para ter uma ideia aqui do quanto que foi, né, absorvido e convertido em normativo e em padrão. Então, nós temos aqui realmente como impactar em eixos diversos dentro do âmbito organizacional. E aqui, então, E apresentamos à dentro para luz... fora, Opa, desculpa. você tem, né, os Desculpa, 3 doutor. níveis de governança, né? Estratégico, Sim. Tático e diretivo, operacional. executivo, tático operacional por último, né? Mais na borda, né? Exato, Como é que é mesmo o perfeitamente. nome do autor dessa mandala aí? Eu esqueci. Eu já tive. Doutor, está, Ela vem da. eu tenho que olhar, porque está bem aqui na apresentação, está bem pequeno aqui, né? Mas depois eu posso pegar no Google lá o nome do autor. Mas está bem pequenininho ali, não está legível. Está legível para vocês aí, pessoal? Está bem pequeno. Para mim, eu não consigo enxergar daqui. Alan, alguma coisa ali. W, enfim, eu não enxergo daqui. Mas depois... Beleza, isso vai fundar. Tá bem. Depois a gente pode consultar e passar, porque está muito pequeno aqui para mim. E temos aqui, então, o modelo para governança da TI, né, à luz da ISO IEC 38500, onde nós temos, naturalmente, aqui essas 5 entradas, né, na estrutura de governança, onde nós temos que considerar a questão da autoridade, né, maior, que seria a própria entidade, né, a governança corporativa, obrigações regulatórias, pressões do negócio, naturalmente, expectativas das partes interessadas, necessidades do negócio. Então, aqui a gente pode até, inclusive, fazer um paralelo aqui com a renomada, já conhecida no âmbito da administração, das 5 forças de Porter, aqui, né? Que naturalmente vão falar a respeito dessas questões dessas forças, de novos players, de produtos substitutos, né? Poder de barganha do fornecedor, poder de barganha do cliente, etc. Então, nessa estrutura de governança, aqui no nível estratégico, né, é onde a recomendação, né, convém, segundo a ISO, que esteja estruturada essa governança de TI. E essa governança de TI, por sua vez, ciclando através desse modelo de avaliar estas questões do ambiente externo, as 5 que nós citamos anteriormente, e isso, por sua vez, direcionando, tá, estratégias e políticas para o nível tático. Estes, por sua vez, aqui no nível tático, eles devem aqui, e aqui, pessoal, vou fazer um parêntese aqui, tá bom? Coisa rápida, que esses gestores, né, nesse sistema de gerenciamento do uso da TI, eles, em muitos casos, nós temos gestores ocupados e tomados 100%, tá, por demandas operacionais. Então, isso acaba sendo, tá, um inviabilizador dessas propostas e planos para essa estrutura de governança. Então, existem muitas situações onde o nível tático, no âmbito da gestão, ele é tomado, ele tem sua agenda predominantemente tomada por atividades de operações, né? Às vezes, inclusive, atrás de planilhas infindáveis, né? de coisas nesse sentido. E aí, discorrendo a respeito desse nível de proposta e planos, né? Temos aqui também o monitoramento. Então, há um monitoramento através dessa estrutura de governança acerca do desempenho e da conformidade, né, do que havia sido avaliado e direcionado para a organização. E, naturalmente, esses gestores aqui, com todos os processos das boas práticas de gestão, eles conseguem mensurar a operação e trazer isso novamente para essa estrutura estratégica, onde está aqui fixada a estrutura de governança de TI. E podemos agora, então, começar a falar a respeito dos princípios da boa governança. Temos aqui como um primeiro princípio, pode-se claramente observar que nós teremos, vamos discorrer aqui a agenda, acerca de 6 princípios da boa governança. Observem que, detalhe aqui, tá, pessoal? A terminologia utilizada pela ISO
a 38.500, ela não fala apenas de governança, ela vem trazendo uma outra, que é um adjetivo, que ela chama de boa governança, né? Então, isso vai fazer, naturalmente, fazer uma quebra de paradigma e estabelecer um parâmetro, né? Claro, considerando o estreito alinhamento com frameworks como o COBIT, da ISACA, naturalmente, que está estreitamente alinhado, e distinguindo de todas as outras governanças que não estão aderentes a esses modelos, que chama-se de governança, né? Eu não sei se vocês, e a gente vai deixar para o final essa discussão, naturalmente, prazerosa, a respeito do que se chama de governança hoje em dia, né, em vários ambientes, né? Então, muitas coisas hoje, aqui no nosso país, são tratadas como governança, né? Então, a ISO ela vem trazer, de fato, a boa governança e colocando esses princípios basilares aqui, que nós vamos discorrer a partir de então. Então, novamente, reiterando, temos o princípio da responsabilidade, onde nós temos essa questão como princípio basilar da boa governança pela seguinte situação: uma característica de uma estrutura de boa governança presente em uma organização, ela se dá, por exemplo, na estrutura onde as decisões elas são tomadas de maneira colegiada. Esse já é um primeiro indicador de uma estrutura que faz uso de uma boa governança, de um ambiente de governança de TI, que as decisões do negócio são colegiadas. Isso por quê? Porque visa compartilhar riscos, né? As decisões não são monocráticas, não há aquele tipo de decisão onde uma decisão em nível estratégico errado, e nós sabemos historicamente que há diversos cases aí, né, para o mercado de decisões em nível estratégico que simplesmente culminaram no desaparecimento de verdadeiras potências mundo afora, né? Então, sabe-se que, estrategicamente, a depender da tomada de decisão, uma organização ela pode sair de um império para o ostracismo ou ainda deixar mesmo de existir por uma questão estratégica. Então, uma das questões relacionadas a esse princípio da responsabilidade é uma tomada de decisão em âmbito estratégico, colegiada, mitigando e sempre levando em consideração uma boa análise de riscos. Tá? Então, eu não sei se vocês depois vão citar alguns exemplos, tá? Mas, às vezes, organizações elas tendem a transferir a responsabilidade de algumas coisas que dão errado para os níveis de gestão, por exemplo, e, às vezes, até o nível de operação, responsabilizando algumas pessoas. Agora, se o colaborador ele tem ali um salário, ainda que ele seja um gestor, tá? A decisão, né, a responsabilidade por uma tomada que vai mudar o rumo de uma organização, ela não pode ser atribuída a quem não está no contrato social dessas organizações, né? Porque é muito fácil transferir responsabilidade para os níveis de baixo. Então, a boa governança ela preconiza, dentre outras coisas, e conforme o modelo que nós vimos anteriormente, ela está ali no nível estratégico e bem consolidado. Bom, aqui alguns exemplos, né? A gente vai falar a respeito de cada princípio, nós vamos ter essa dinâmica aqui, naturalmente, trazendo para cá aquele ciclo de avaliar, dirigir e monitorar. E no princípio da responsabilidade, a primeira coisa que uma estrutura de boa governança deve fazer no tocante à avaliação é o quê? Avaliar a competência dos membros dessa estrutura de governança. O que diz respeito à sua educação voltada à governança, aos treinamentos voltados à governança, as suas habilidades em governança e a sua experiência em governança. Então, um time, né, à luz da boa governança, ele vai ser avaliado a respeito de competências de skills naturalmente de governança. Então, nós vamos falar depois, né, que essas skills elas advêm naturalmente em âmbito global da ISACA e da ISO, né, 38.500, COBIT, mas lá na frente a gente vai dar maiores informações.
Então, é fator crítico de sucesso para estruturas de boa governança esse requisito basilar, que é a competência genuína em governança. Por sua vez, isso direciona aqui a questão de, além de termos os responsáveis por essa estrutura de governança, competentes, eles também sendo naturalmente responsabilizados por entregas e agendas tipicamente genuínas de governança. Isso, por sua vez, desdobra no monitoramento do que é monitorado por essa estrutura de governança, o quanto essas entregas, né, dessa estrutura de governança, o quanto há compreensão clara de governança e o quanto há de maturidade a respeito dessas entregas de governança, no sentido de quê? De atingir metas de curto, médio e longo prazo do negócio. Então, o quanto que essa TI, né, essa governança de TI, ela está madura na questão do que uma boa governança deve entregar de valor para o negócio. Bom, partindo aqui agora para o segundo princípio, à luz da boa governança, temos a questão da estratégia, né? E em estratégia, é importante aqui considerarmos aqui nesse momento, frisarmos que, estrategicamente, boas estruturas de governança devem ter estreito relacionamento, tá, com comitês estratégicos, e se não houver esses comitês estratégicos, com o próprio board executivo, com os tomadores de decisão dessa organização. Então, estrategicamente, uma estrutura de boa governança, ela deve estar nesse nível de relacionamento. Tá? Isso faz parte também, é um fator crítico de sucesso basilar, né? Norteado pelo princípio da boa governança à luz do princípio da estratégia. E aí vamos entrar aqui a questão, primeiramente, a respeito da estratégia. Há de se avaliar, aqui eu vou abrir um parêntese, tá, pessoal, nessa questão de avaliar as estruturas de boa governança, eu vou falar a respeito de três situações, de três cenários. Primeiramente, um cenário que não dá certo, tá? E que, comumente, ele vem sendo utilizado, né? Existe também um segundo cenário a respeito de estrutura de governança, que ele é execuível. E existe um outro modelo de governança no que concerne a sua estrutura organizacional, que vamos colocar assim, é o caminho feliz, é o melhor dos mundos, né? Então, falando primeiramente da estrutura de governança que não dá certo, é aquela estrutura onde ela é uma estrutura subordinada à própria TI. Então, de maneira, digamos assim, e eu acredito, tá? Depois a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Eu acredito piamente que essas estruturas elas são criadas dessa forma por conta de uma visão estritamente operacional, né? Através do repentismo e do imediatismo operacional. Então, como a maturidade desse ambiente de TI ele ainda está à luz da operação, então é muito mais cômodo você criar, tá, uma estrutura de governança dentro da própria TI, ora, e chama de governança, tá? Mas isso, à luz da boa governança, isso não é concebível, tá? Como nós vimos o modelo, ele está ali no nível estratégico e é lá que você deve criar a estrutura de governança. No modelo execuível de estrutura de governança, aí sim, claro, considerando que não se tem braço, que não se tem maturidade em determinados ambientes, aí sim nós fazemos um modelo que se chama de modelo de estrutura híbrida, tá? Que é um modelo onde você cria um departamento dentro da TI, aí a questão de nominação, tá, pessoal, vai variar bastante, mas você vai criar um departamento com pessoas ali, com players, que têm aderência a tratativas de governança. E uma outra unidade organizacional
que tem aderência ao estratégico, ao comitê estratégico ou ao board executivo dessa organização, fazendo uma interface com a TI, ainda que incipiente na questão da governança, e com essas metas estratégicas. Então, nós chamamos de estrutura híbrida de governança. Esse é exequível, quando não se tem braço e maturidade suficiente para ter uma governança já de maneira, a partir do seu nascimento, já forte, pujante, né? Porque nem sempre se tem essa capacidade de já nascer uma governança assim. E quando se cria esse caminho feliz, né? E por que não se parte para esse mundo perfeito da utopia? Porque você criar uma caixa de governança em nível de estrutura organizacional pujante, altiva, sem ter as capacidades de governança, também acaba que, aqui aspas, vira um grande elefante branco, né? Também não funciona. Então, o modelo execuível, para boa parte das organizações, é partir de um modelo híbrido de estrutura de governança. E avaliar também, tá, o quanto que essa estrutura de governança ela está aderente a boas práticas de frameworks. Aqui nós trazemos naturalmente o próprio COBIT, o quanto que ela está aderente às práticas e aos processos e aos princípios preconizados pelo COBIT da ISAC. Bom, isso direciona, por sua vez, uma vez assegurada essa questão de estrutura, tá? Isso direciona e permite, de fato, o alinhamento e uma agenda viva de governança no âmbito da organização, okay? Onde tanto TI quanto negócio, e aqui TI ela passa para um quadrante de ativo estratégico. Ela vai sair daquela questão de TI manufatura, comumente vista em muitos ambientes, aquela TI suporte tradicional, e vai ascender através da governança, da boa governança, para uma TI estratégica, que é o sonho de toda a organização, ter uma TI em nível estratégico, com impacto, de fato, com metodologia que possibilite esse atingimento, esse estreitamento. Isso, por sua vez, no âmbito do monitorar, nós vamos ter aqui monitorar o quanto que essas tratativas, considerando toda essa estrutura à luz da boa governança sendo atendidas, o quanto que essas tratativas, o quanto que essas propostas de governança, o quanto que essas saídas de governança estão alinhadas às metas atuais e futuras da organização e girando neste PDCA. Ok? Então, o âmbito estratégico, fator de atenção, claro, todos são importantes, mas a avaliação da estrutura de governança está aqui um ponto de atenção muito forte. E também a questão do uso das boas práticas preconizadas pelo framework consolidado mundialmente COBIT, eles devem ser levados em consideração no momento de montar estrategicamente nossa estrutura de boa governança. Partimos aqui, então, para o terceiro princípio da boa governança, que é a nossa aquisição. Então, aqui no âmbito da aquisição, nós temos aqui, primeiramente, toda uma tratativa dessa estrutura já implementada de boa governança, onde ela irá avaliar, primeiramente, à luz de uma boa análise de riscos essas aquisições. Porque nós sabemos também que existem uma série de questões relacionadas a aquisições de infraestrutura, de software, ou ainda de pessoas, que, às vezes, elas não têm, digamos, uma assertividade, uma acurácia da forma como havia sido desenhada ou vislumbrada pelos tomadores de decisão dessa organização. Então, por isso, essa estrutura de governança ela vai trabalhar fortemente nessa questão das aquisições de ativos, considerando ativos no seu sentido amplo, para essas organizações. E garante bastante assertividade.
E aí nós temos aqui, então, na aquisição, transicionando, primeiramente, claro, rememorando aqui o modelo da boa governança, né, pessoal? Eu não sei se vocês lembram, lá no nível tático, o que ele vai direcionar para o avaliar? Ele vai direcionar propostas dos gestores. Então, os gestores, naturalmente, à luz dessa estrutura de boa governança, eles naturalmente deixarão de ser gestores operacionais, né, atolados com demandas operacionais, e passarão com a agenda livre para pensar negócio, claro, nunca esquecendo de gerenciar a operação, mas com agenda para pensar em atendimento de demanda de negócio. Então, existe, inclusive, uma teoria aí que me foge o nome do autor agora, depois, se algum dos senhores conhecer, por favor, me ajudem, e veio o insight aqui, que é a questão daquela teoria da visão estratégica do iceberg, que tomadores de decisão, muitas vezes, eles só enxergam 4%, que é a pontinha do iceberg. E quem vai ter essa visão ampla, realmente em âmbito organizacional, ponta a ponta, é o nível tático. Ele vai ter a visão tanto do estratégico quanto do operacional. Então, através dessas propostas enviadas pelo nível ou pelo nível tático ao estratégico, essa estrutura da boa governança, ela irá avaliar essas propostas que foram aprovadas, né, e vai olhar para o mercado, fazendo o bom e velho benchmarking. Isso, por sua vez, assegura e garante que nós tenhamos uma mitigação de riscos para a organização e um valor e, consequentemente, um aumento, né, de assertividade e benefício no sentido de valor ao negócio. Isso, por sua vez, direciona, naturalmente, a gestão de fornecedores. Esta boa governança, essa estrutura, na questão de gestão de fornecedores, ela irá aqui, naturalmente, aqui nesse momento, verificar o quanto que essas soluções que foram contratadas pelos fornecedores, elas estão aderentes, né, aos objetivos da organização. Então, até que ponto esses fornecedores, eles atendem os anseios organizacionais? Porque, num primeiro momento, nós sabemos, né, a questão do outsourcing, é que, com o tempo, você, atingindo a excelência, tende-se a relaxar, né? Então, essa estrutura, essa boa governança, essa estrutura de boa governança, ela irá, a todo momento, estar verificando aqui o quanto esse relacionamento, né, com os fornecedores, com os parceiros de negócio, ele ainda está aquecido, quanto que isso realmente está atendendo os nossos anseios em nível estratégico no momento atual da organização e também para o momento futuro. Então, isso também é muito importante. E, desdobrando para o monitorar, temos aqui a boa governança também de TI, observando o quanto, né, que nós temos de budget alocado, o quanto que foi provisionado, e isso, inclusive, pode ser feito através de políticas, né, acordadas, aqui já amarrando com o negócio, garantindo investimentos necessários para a alavancagem do negócio, porque, naturalmente, sabe-se que nós vivemos um momento da computação ubíqua, né, que é a computação em todo lugar e a todo momento. Então, hoje em dia, a tecnologia permeia em todas as áreas de uma... Desculpa. Só. Desculpa. Alguém quer falar, gente? Desculpa. Deixa eu fechar aqui o microfone. Tá bem. Não, tá todo mundo aqui fechado. Eu ouvi um ruído aí, mas, enfim, achei que alguém queria falar. Não, entrou uma pessoa e estava aberto, eu fechei. Ah, tá bom. Me avisem, posso continuar, pessoal? Claro, claro. Tudo bem. Então, vamos lá. Retomando aqui o raciocínio a respeito da atividade de monitorar,
no princípio de aquisição, nós temos aqui, né, a questão de essa estrutura de boa governança, ela assegurar o comprometimento da alta gestão, da alta direção, do board executivo, no que diz respeito à alocação de recursos já previamente alocados aqui, visando tão somente alavancar, né, através de tecnologias, né, tecnologias assertivas no princípio da aquisição, e alavancando o negócio para atingimento de suas metas estratégicas. Passamos agora, tá, para o princípio, à luz da boa governança, o princípio da performance, que é o quarto princípio. Então, nós temos como um princípio basilar aqui a questão da performance, no contexto de quê? De saber o quão longe ou quão perto nós estamos de atingir nossas metas. Então, é super importante, tanto no contexto de indicadores de performance, desses indicadores-chave, quanto dos KGIs, que são os indicadores de meta também. O quanto que os indicadores de meta estão avançando ou parados, ou não estão avançando no que diz respeito aos anseios das partes interessadas. E vamos adentrar aqui, primeiramente, no que diz respeito a desempenho, novamente aqui frisando a questão de avaliar, tá? A questão do nível tático, tá? Desses gestores, ok? De avaliar o quão eles estão tomados do quanto sua agenda está tomada por operação. Então, essa boa governança, essa estrutura de boa governança, ela vai avaliar o quanto esse nível tático ele está emperrado e atolado por demandas operacionais. Isso acaba por travar, tá, pessoal? Isso é um dos empecilhos de um nível tático, deixa eu refazer, é um dos empecilhos que não permite o tão falado, e de longa data se fala a respeito de alinhamento TI e negócio, porque os gestores estão abarrotados de demanda operacional. Então, essa estrutura de governança, ela naturalmente vai avaliar e vai checar ali uma boa análise de gap, né, os porquês, as causas raiz, por que essa organização, os gestores dessa organização, eles estão com a agenda tomada de demandas operacionais. Tá? Então, às vezes, é nesse ponto que está o grande calo das organizações. Tá? Os gestores eles ficam realmente debruçados por muito tempo em atividades de operação. Isso, por sua vez, né, discorre e direciona naturalmente a questão de quê, pessoal? Então, negócio pensa estrategicamente e quer naturalmente aqui o quê? Cobra resultados. Só que o grande porém aqui entre fazer estratégias e ter expectativas em resultados é que muitas vezes, tá? Muitas vezes, quando isso chega na operação, simplesmente um olha para o outro e diz, vamos manter o status quo. Né? Acabou. Isso mata qualquer estratégia. Não funciona. Então, não adianta, né? E seres humanos, tá? Eles não seguem, pessoal, eles não seguem coisas escritas em papel, coisas escritas em site, coisas escritas, enfim, na tela do computador, etc., etc., etc. Pessoas seguem, por isso é importante destravar, olhando para a questão do ciclo anterior aqui, destravar o tático. Porque pessoas, sabidamente, elas vão seguir o exemplo. E esse tático aqui, pessoal, eles quem vão, são eles que irão, digamos assim, exalar, tá? Fazendo uma analogia aqui agora, exalar esse perfume dos valores organizacionais e dessas metas para a operação. Se não vier do exemplo da gestão essas coisas, de nada adianta direcionar estratégias de negócio na expectativa de obter resultados de negócio. E aí entra um fator primordial, tá? E aí eu vou fazer um parênteses aqui, coisa rápida, falava com o doutor João antes de entrarem os diletos participantes, que é o quê?
No último evento do Silicon Valley, né, do Vale do Silício, que ocorreu em São Paulo há pouco menos de 2 semanas, aproximadamente, o Vale do Silício ele está caçando, literalmente, hoje em dia, tá, com toda essa questão do agile em moda, etc., por incrível que pareça, pessoal, eles estão caçando pessoas com perfil estratégico, pessoas com vasta experiência, pessoas que às vezes estão tanto dentro da organização quanto fora. Então, essas empresas disruptivas, elas vão dar uma priorização, isso é uma tendência, tá, pessoal? Isso é bem quente, essa informação, tá, do Vale do Silício, e basicamente de lá que desdobra muita coisa para o resto do mundo, utilizar esse, não somente o capital humano, mas sobretudo o capital humano estratégico, que são... Opa, desculpa, doutor João? Bruno, a gente está chegando já próximo, né, do limite, tá? Perfeito. Então, vamos dar uma acelerada para a gente não comprometer o tempo do debate. Pode ser? Perfeito, claro. Então, aqui, capital humano estratégico, que vai simplesmente garantir o atingimento desse resultado de negócio, que, por sua vez, vai ser monitorado através de políticas e procedimentos. Bom, e como quinto princípio da boa governança, temos naturalmente a conformidade, tá? Avaliando naturalmente questões, se for de âmbito multinacional, questão de regulamentos do estrangeiro, como o Sarbanes-Oxley, Tratado de Basileia, no âmbito nacional, leis e regulamentações federais, estaduais e municipais, além de políticas, de padrões, enfim, etc. Isso direciona naturalmente a conformidade internamente na organização, políticas e procedimentos. No âmbito do monitorar aqui, tá? Apenas um detalhe aqui, tá? Rápido, que às vezes quando tem um viés operacional, a questão ela é monitorada sob essa perspectiva do ITSM. Com a luz de uma estrutura de governança, não. É a estrutura de governança alinhada a esses objetivos de negócio, quem governa e audita o próprio ITSM e todo o restante do ambiente. E, por fim, mas não menos importante, a questão do princípio do comportamento humano, tá? Onde nós temos aqui hoje, as organizações elas dispõem de assessments para avaliar os seus recursos humanos, seus ativos estratégicos, né? De acordo com seus objetivos atuais e futuros. Então, existem assessments para absolutamente tudo hoje, cientificamente comprovados. Esses assessments devidamente mapeados, né, com suas fortalezas naturalmente potencializadas, a organização e essa estrutura de governança, ela consegue direcionar para que eles consigam trazer os resultados tão esperados. E, naturalmente, monitorar que as políticas voltadas aos colaboradores, a todos da organização, elas permitam o seu pleno desenvolvimento, contínuo desenvolvimento, atual e também atendendo necessidades futuras de todas as pessoas da organização. E aqui eu trago aqui, né, naturalmente, essa highway aqui, falar um pouquinho aqui a respeito da questão da governança, né, da boa governança, onde existe toda uma trilha, aqui inclusive na própria ISACA, né, onde tem toda uma trilha para galgar, né, esses conhecimentos, essas competências de uma boa governança, do nível foundation até o nível mais elevado de governança, que é aqui os CIGUIDES, aqui com a permissão do Dr. João. Temos 7 CIGUIDES aqui no capítulo Brasília, tá? E temos, no nível mais elevado, né, aqui de governança, os 7 CIGUIDES, que é o topo da governança, tá, da carreira, da trilha, e temos também 2 PEC-BIS em âmbito nacional, com o ISO/IEC 38500, IT Corporate Governance Manager, um destes, este que vos falo, aqui também, felizmente, dentro do capítulo Brasil, e o outro é um amigo de São Paulo.
Bom, agradecimentos, tá, pessoal, à Isaca, em especial a todos os colegas e pares aqui do capítulo Brasília que possibilitaram e abriram esse espaço aqui salutar, super agradável. Minha gratidão. E o que vamos levar para casa, né, pessoal? Então, coloquei aqui duas questões aqui. Primeiramente, espero que levemos um entendimento de que, se os princípios e práticas propostos forem seguidos, as partes interessadas podem ter plena confiança na governança da organização em TI. E ainda, convém informar e orientar suas estruturas de governança no que diz respeito ao uso adequado da TI em sua organização, à luz de uma boa governança. Fica aqui o meu muito obrigado pelo espaço concedido à plenária e uma breve reflexão aqui, consonante a princípios. Muito obrigado, gente. Ótimo. Bruno, muito obrigado pela apresentação. Acho que você foi muito feliz, né? Mostrando a abrangência da governança de TI, não é? Realmente é um guarda-chuva muito grande, né? E você deu foco em princípios, né? E olha, tem muito mais coisa para falar, né? Imagina Claro, se a gente fosse ampliar a discussão, né? Bom, doutor, gente, eu posso parar a apresentação para vê-los? Que eu não estou visualizando. claro, por favor. Com licença. Pronto. Então, agora, gente, está aberto o debate. Aproveitem o Bruno, façam perguntas, Acabou. tirem suas dúvidas, fiquem bem à vontade. Obrigado, doutor. Pois não, queridos, no que puder, né, ajudar. Opa, Bruno, tudo bem? Pois não, João, Rafael? Isso, boa noite, tudo bem? Jóia. Boa noite, tá jóia. Eu queria entender um som em relação à governança, que hoje está uma pegada mais de governança digital, né? Onde que a gente poderia utilizar essa governança que a gente utiliza corporativa, né? Governança de TI, mais uma pegada de governança digital. Qual que seria a diferença, né? Tá, vamos lá. Não sei se me fiz entender, mas quando se fala em governança digital, você está falando da questão da tão falada transformação digital, é isso? Exato. Tudo bem. Então, pegando a partir dessa questão da transformação digital, a governança ali no seu princípio, porque assim, transformação digital, justamente por claro, uma miopia, aspas aqui, tá? E com perdão da palavra, uma miopia operacional, chama-se transformação digital aquisição de hardware e software, tá? E, na verdade, transformação digital tem muito mais a ver com gente. E é o princípio ali que nós abordamos do behavior human, né? Human behavior, desculpa, do comportamento humano. Então, você transforma digitalmente, é um dos princípios basilares da boa governança, você transforma uma organização digitalmente, trazendo as pessoas para o digital, e não adquirindo e fazendo aquisições de coisas, né? Vamos colocar assim, a wild... Internet of Things, né, de coisas. Então, na verdade, quando a gente fala de transformação digital, por uma miopia operacional, as pessoas estão conduzindo isso, tá, à luz de operação, e não é. Na verdade, em nível estratégico, você tem metodologias, né, consolidadas de governança de boas práticas para trazer essas pessoas para o mundo digital. Aí sim nós estamos falando, e é uma transformação de dentro para fora. E só um parêntese do que você falou, ninguém muda ninguém. Transformação é uma porta que só pode ser aberta pelo lado de dentro. Então, governança, ela trabalha isso com muita propriedade. Obrigado, Bruno. Nada, imagina. Pois não, Cristiano Vieira. Boa noite. Não sei noite. se me ouve bem, eu estou no meio de um shopping aqui dando comida para a nenenzinha ali. Olha que legal. Primeiramente, Almir, parabenizá-lo aí pela excelente apresentação.
uma sabedoria, uma tranquilidade, profundidade, né? Ensinamentos profundos, realmente parabéns, viu? Parabéns mesmo. Eu recentemente saiu a 37.000, né? A ISO 37.000, e está no forno, né? Eu participo aí também da IEC ISO, que cuida do 309, que cuida da parte de governança, e está no forno aí a 37.004, né? Que vai trazer aí frameworks de implementação da 37.000. Qual seria a relação que a gente poderia estabelecer, se é que é possível trazer essa reflexão, entre a 38.500 e a 37.000? Tá, só me ajuda, Cristiano, porque naturalmente eu tenho expertise na 38.500. O que A 37.000 é a governança das organizações. Então, eu tenho enxergado ela como se fosse um guarda-chuva, né? E dali, então, vem se puxando as demais, sabe? Tá, então, mas no âmbito de governança corporativa, tão somente... corporativa. Entendi. Corporativa. Tá, Então, entendi. assim, talvez fiquei aqui com a provocação, com o interesse, o desejo de ler a 38.500 e fazer um depara, né? Fazer ali uma análise uma síntese, na verdade, buscar ali uma síntese entre a 37.000 e a 38.500. Tá. Que eu tenho observado, já comentamos isso aqui no capítulo, né, Souza? Assim, uma certa intersecção aqui e ali entre as diversas ISO, né, no que diz respeito a melhores práticas. Perfeito, Cristiano. Com o entendimento agora que é do âmbito da governança corporativa, como podemos observar, a governança de TI à luz da 38.500, ela está lá no estratégico. Então, o grande problema, né, é o mau uso ou ainda uma interpretação que se faz no mercado, ou uso, né, sob uma perspectiva operacional, de governança e coloca-se a governança lá na operação. E aí você fica longe dessa 37 que você citou. Mas a 38.500, ela vai estar ali exatamente, inclusive como princípio basilar estratégico, ela está ali juntamente com a governança corporativa, e não distante. É um alinhamento muito estreito. Inclusive, na hora de conceber esses times à luz da boa governança, como foi preconizado aqui, observou-se claramente que um dos inputs, e é fator crítico de sucesso, é uma das avaliações que a estrutura da boa governança faz, é o quê? Garantir e assegurar que as pessoas que fazem parte dessa estrutura de governança, elas de fato tenham skill de governança. Porque a falta do entendimento de governança é que faz esses disparates aí, né? Então, chama-se tudo e qualquer coisa de governança e... Enfim. Eu espero ter respondido, Cristiano. Deixa eu aproveitar aqui a provocação do Cristiano, muito boa lembrança. Eu acompanhei, né, a publicação no exterior da 37.000, uma norma muito importante, porque ela não aborda nem governança corporativa, nem governança de TI. A governança das organizações. Uma norma muito bem elaborada, uma norma moderna, e a discussão que a gente estava tendo nesse grupo no exterior era: precisamos alterar a 38.500 para que ela fique alinhada a 37.000. A discussão, a conclusão foi sim, vamos alterar a 38.500, porque ela precisa estar 100% aderente a 37.000. Então, o pessoal está colocando a 37.000 com a norma de governança mãe, a que vai orientar todas as demais. Tá? Gostei aí, Cristiano, da sua observação, é muito pertinente, viu? Giane. Olá, Giane, pois não? Para mim é uma alegria, professor, uma aula maravilhosa. Estou aqui com tendinite de tanto anotar. Adorei os frameworks. E, Almir, você que tem muita experiência com times júniores, sêniores, de vários perfis,
Qual seria o maior desafio para implementar a ISO nesse novo olhar, né, de não só estratégico, mas humano, com capital humano? Qual que seria o maior desafio? Então, o maior desafio é resistência, assim, eu vou chamar o novo, mas é um novo que tem algumas décadas, né? Só que em algumas organizações é algo muito novo falar dessas coisas, né? Dada a visão estritamente operacional. Então, Sim. todas as vezes, e governança ela tem naturalmente, by default, a abordagem ampla, a abordagem de longo prazo, e geralmente o operacional ele não quer papo com isso. Você chega assim, olha, vem cá, o cara, não, você tem 15 minutos. Eu falei, cara, você não fala de governança em 15 minutos, não dá. Então, não dá. O grande desafio, na verdade, Jane, é o quê? Para a gente conceber governança. A governança ela tem que, com a sua profundidade, né, com seu alcance, ela é capaz de permear transversalmente em todos os níveis da organização. E com as habilidades maduras de um profissional de governança, ele vai pegar lá, eu faço aqui analogia, né? Sempre eu faço uso disso com o time, com pares do cliente, eu digo, olha, pessoal, vamos fazer bicicleta de rodinha, pessoal. A gente segura, coloca a rodinha. Ninguém vai soltar, não, ninguém vai cair, calma. Porque o medo é enorme das coisas que governança traz no ambiente operacional. Mas precisa-se de quê, Jane? Naturalmente, é apenas um broto. A gente precisa só de um case. Quem gerencia gerencia 1000, gerencia 1 milhão. É método. Né? Então, quando você traz método para as organizações, os pares eles têm segurança na governança e você consegue trazê-los para o barco, parafraseando aqui o nosso colega Cunha e o Dileto Souza aqui, né? Então, essa habilidade... O principal pilar, né? Confiança. Isso, essa Perfeito. habilidade, a governança tem essa habilidade de ir lá na operação e usar uma abordagem diferenciada. Então, nós temos essa habilidade do translate, né? A gente consegue falar no nível elevado, e somente o profissional de governança tem essa habilidade, e ele vai lá conversar também com a operação. E ainda, você transforma os seus analistas em analistas de negócio, a visão dos caras. Nós temos pessoas no operacional fantásticas a serem trabalhadas. Obrigada, maravilhoso. Imagina. Queridos, pois não? O Bruno, tem mais uma pergunta, hein? Em relação ao ESG, né? Como que a governança pode apoiar? Porque tem muitas empresas que têm o social, né? Tem o ambiental, mas pecam na governança. Como que a gente pode apoiar nesse sentido? Para os 3 pilares, né? Então, seguindo, naturalmente, os princípios basilares aqui abordados, né? Então, tanto à luz do COBIT, quanto à luz da 38.500. Então, quando você faz a adoção de boas práticas consolidadas no mercado, ou normativos, padrões, significa apenas uma coisa, João Rafael, que se você fizer, dá certo. É isso. Consegui responder a tua pergunta, João Rafael? Consegui, obrigado. Imagina. Se o colega Jeane falou da agora levantou 37... de novo a mão. Opa. Jeane levantou novamente a mão. Desculpa, eu que errei aqui o comando. Bem. Agora, Bruno, você fez um comentário no início da apresentação com relação à boa governança. Tem gente que não gosta de usar esse termo. Como boa, será que existe má governança? Então, no seu entender, o que é a boa governança, o que é a má governança? Tá. No meu entender, doutor João, à luz de uma ISO, a boa governança, primeiro, eu não vou aqui discutir a ISO, naturalmente, né? Então, essa terminologia é utilizada pela própria ISO. Ela chama de boa governança, ponto. Tá? E
a má governança seria o quê? Seria as organizações não fazerem uso de nenhuma dessas boas práticas preconizadas pela ISACA, ou ainda da ISO 38500. Então, todas as coisas que fogem desse tipo de pedra angular, vamos assim chamar, é uma má governança by default. É isso, doutor. Eu não sei se fui feliz na resposta. Obrigado. Almir, Pois boa não, noite a Emerson. todos. Boa noite. Vamos aproveitar você te explorar um pouco, né? Vamos lá. Uma coisa que às vezes eu coloco muito nas organizações como má governança é quando as pessoas gostam de pegar os indicadores, e vamos pegar aí a parte mais primordial da coisa. Eles querem comparar banco com outro banco, sendo que, mesmo que tenha a mesma área de negócio semelhante, o RNA, a característica da empresa é diferente. E as pessoas têm esse péssimo hábito, e às vezes fazem isso tanto no framework do COBIT, quanto no framework da ISO 38500. O que a gente poderia fazer, que somos aí as pessoas que estão atuando em governança no país há algum tempo, como que a gente podia se organizar para fazer com que as pessoas entendam que elas têm que ter série histórica para fazer o PDCA da evolução? Então, Porque muitas vezes os sistemas, né, o pessoal pega os sistemas, eles apagam a série histórica deles todinha e botam outro framework, do nada, e não aproveita nada do que eles já viveram. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, novamente, tá, Emerson, primeiramente eu vou te responder a isso. O que podemos fazer? Buscar as entidades que são referências globalmente, buscar ajuda com os especialistas da ISACA e, naturalmente, da própria ISO aí, né? Então, porque eles têm a maestria, a expertise consolidada para levar lume a essas organizações públicas e privadas, e faltou falar, me escapou aqui, tá, durante a apresentação, de todo e qualquer tamanho, tá? Então, isso é uma busca que as organizações devem fazer, independente do seu porte, independente da sua cultura, da sua natureza, da sua maturidade. Então, essa boa governança, novamente trazer o boa governança aqui, né, ela tem nome e tem lugar. A boa governança está na ISACA e está na própria ISO de governança. Então, é isso. E claro que existem os níveis aí a serem, né, apurados, e aí citei os CGuides e citei os managers da ISO, tá, que tem a profundidade para implementar em todo e qualquer ambiente, independente da sua complexidade. Pois não? Gratidão. Próximo. Imagina, gratidão minha. Pois não? É um aplauso ou é uma mão? Cristiano, é o Cristiano que está com a mão. Oi, Cristiano. Não, eu estou batendo, é um aplauso mesmo, estou Ah. maravilhado com a sua capacidade. Parabéns. Imagina, gratidão é toda minha, Cristiano. Bom, queridos, algo mais no nosso Tech Talks? Bom, já que o pessoal deixa eu fazer mais um comentário, uma pergunta, né? O que a gente observa... Doutor, rapidinho, doutor, desculpa, rapidinho, doutor. Tem uma pergunta no chat aí, eu acho que eu vi aí. Dê uma olhada, por gentileza, por favor. Eu acho que tem alguém Se no vai chat ser aí. disponibilizado o material. Então. Tá. Vai sim. Amanhã vai estar no LinkedIn e no grupo de associados, tá? Bom, então, vamos lá. A questão que eu ia comentar, não é, Bruno, é o seguinte: uma coisa é nós desenvolvermos o sistema de governança de uma organização. A ISACA, inclusive, né, para o COBIT de 2019, criou aquele método, né, dos fatores de desenho para a gente construir o sistema de governança. Isso a gente segue o guia e consegue chegar no final com o sistema de governança modelado. O grande desafio vem depois, a implementação.
Eu queria que você falasse da sua experiência com implementação de governança de TI. Ok, doutor. Então, minha experiência com implementação de governança de TI, Posso tá? completar aqui essa sua Opa, pergunta, desculpa. Souza? Ah, são duas em uma, então vamos lá. Não, eu quero porque você tem um multimercado aí, ou seja, você trabalha numa Ah, empresa privada que atende uma série de empresas privadas aí também atende o governo. Eu queria que nessa resposta você colocasse o que você sente de características marcantes do setor privado versus o setor público na implementação, como o Souza colocou. perfeito. Então, primeiramente, atendendo aí a primeira parte da pergunta, né, a ser complementada depois, a respeito de implementação, tá, pessoal? Eu tive aqui a felicidade, que eu chamo na carreira de a cereja do bolo, de fortuitamente ser convidado a implementar governança em âmbito metropolitano, tá? Não foi em âmbito de uma organização, mas em âmbito de cidade, com 2,3 milhões de habitantes, e é o quinto PIB do país. Então, conseguimos aqui, primeiramente, trabalhar à luz de um bom BSC, há um Balance Scorecard. Então, desdobrando, mapeamos todo esse mapa estratégico da organização. Depois, fizemos uma extensiva análise sobre o PDTI também, mapeando naturalmente valores, missão, né, visão corporativa. Então, num trabalho realmente de cunho estratégico, onde esse cliente, tá, ele demandou que fosse implementada uma estrutura de governança. E foi quando nós, felizmente e assertivamente, recomendamos e desenhamos a estrutura híbrida aqui falada, durante a explanação. E, naturalmente, a partir daí, trabalhar processos de governança, como continuidade de negócio, né? Coisas que garantem a perenidade da instituição, independente das pessoas, né? Esse entendimento da perenidade institucional, trabalhando também análise de risco, mapeando os principais processos de negócio, inclusive o impacto sobre o cidadão, entrevistando todos os executivos relevantes dessa entidade, tá? Metropolitana. Eu só não entrevistei o prefeito, tá? Que não estava na agenda, mas todos os demais foram, né? Com uma metodologia, tá? Apropriada, naturalmente, gerando um relatório vasto, né? E com isso nós conseguimos elencar um relatório, né? Onde em uma lauda, claro, são 100 e poucas laudas, mas em uma única como resultante, colocando o índice de prioridade para intervenção, tá? De processos de negócios primeiros a serem restaurados em caso de um desastre, etc., à luz da leitura dos executivos, tá? E não da operação de TI. Então, isso deu uma profundidade para a própria TI, inclusive entender o negócio. Então, governança ela tem essa profundidade de abstrair dos executivos, do C-level, né? E isso é valoroso, muito valoroso para a própria TI, ter um entendimento da sua estrutura, né, da sua conjuntura como um todo, e remete à questão holística. Respondi, doutor João? Não, está ótimo. Tá. E agora, indo para a parte ali do Cunha, né, do dileto colega Cunha, na questão do âmbito público e privado, observa-se claramente, tá, que a governança ela vai fazer uso da sua maestria através de quê? Da habilidade principal, Cunha, que é o quê? Trabalhar pessoas, porque independente do cenário e de culturas, né, nós temos gente nas organizações. Quem move toda e qualquer engrenagem corporativa é gente. E quem consome produtos ou serviços, quer seja do âmbito público e privado, também é gente. Então, a governança, ela traz, ainda que seja de TI, ela traz esse entendimento amplo, e daí vem aqueles princípios de holístico, de ponta a ponta, né? Ponta a ponta, inclusive, transcendendo a própria organização. A governança ela tem essa visão que transcende isso. Ela enxerga, inclusive, quem consome. Ela vai ajudar nesse apoio às organizações também com essa profundidade. Eu espero ter respondido, Cunha, felizmente, aí a tua questão. Bom, está ótimo. Acho que agora podemos encerrar. Eu estou muito satisfeito. Boas perguntas, boas respostas.
Mais uma vez, Bruno, agradecer sua presença, sua apresentação, tá? Muito rica. E, pois não, fique à vontade. Queria agregar uma colaboração. Ah, Você foi muito bem abordar os 6 princípios, que eles são fundamentais, e esse é um marco importante da 38.500, né? Mas puxando, como servidor público, puxando um pouco, né, para esse lado de cá, a fim de colaborar com os colegas e, quem sabe, numa próxima apresentação você possa abordar, o TCU, alguns anos atrás, lançou um guia chamado 10 Passos, também enfatizando a questão da boa governança, porque a boa governança é aquela que vai gerar valor para o negócio da organização. E no caso especial do setor público, é o quê? A satisfação e atendimento às necessidades dos cidadãos, né? Então, eles lançaram um guia, que foi reeditado agora em 2021, que é o guia dos 10 passos para a boa governança. É um pouquinho a abordagem diferente, ele trabalha, atua naquilo que o Souza colocou e você muito bem respondeu, a questão da implementação, da implantação da boa governança. Perfeito. perfeito. Obrigado, Cunha. Beleza. Bom, gente, então, agradecer a presença de todos, a participação, mais um BSB Tech Talks de sucesso, né? Espero encontrá-los na próxima semana, no mesmo horário. Deixa eu fazer uma propaganda. Claro. Como diretor tesoureiro do capítulo, apesar de... queria compartilhar com vocês aqui, Souza, os nossos cursos que vão se iniciar, sem ser na próxima semana, na outra, né? Vou só compartilhar aqui rapidamente com vocês uma tela aqui para vocês verem. Rapidinho, Cunha, gente, tá? Antes disso, muito obrigado, tá? Vou deixar mute meu microfone e muito obrigado aí pela atenção e por prestigiarem. Obrigado mesmo. Estão vendo aí? Ainda no não. dia 22, 23 e 24 de agosto, o Leandro e o Souza Neto vão estar, né, ministrando esse curso de 9 horas, IT Risk Fundamentals. E como princípio, como bom princípio do capítulo, será gratuito para todos os associados ao capítulo Brasília. O Souza deve estar publicando em breve o link para as inscrições no Simpla, né? Em setembro, nós vamos ter o curso de CRISC, certificação de risco, né? Em outubro, o curso de COBIT 2019 Foundation, e em novembro, o curso de implementação de NIST, que é um framework bem parrudo, né, de segurança da informação com o COBIT 2019. Como o Souza fez a propaganda, quero convidar vocês, na semana que vem, nós vamos estar com a seguinte Tech Talk: auditoria de TI e governança corporativa no setor público. De um jogo cooperativo à agregação de valor. É imperdível, viu, pessoal? Isso aí é o João Marciano, que foi durante muitos anos o auditor interno geral da Câmara dos Deputados, tem uma experiência vasta, membro do capítulo, dono de inúmeras certificações e títulos, um verdadeiro showman, vale assistir. É isso aí, obrigado. Ok. João, Obrigado, gente. bem rapidinho. Valeu. Claro. Agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu ainda não sou membro do COBIT nem do ISACA hoje, mas eu namoro vocês há muito tempo e gosto muito do trabalho de vocês. E a título de compartilhamento, para assim, quando vocês puderem, passa informação para a gente, como é que a gente faz para se tornar associado, qual o caminho para se tornar membro, que é uma coisa interessante. E a título de compartilhamento, falar para vocês, eu sou uma das pessoas que mexeu com uma coisa chamada o Portal de Visão de Despesa do Governo. Eu sou a pessoa que montou um portal chamado Integração, Inteligência e Informação do Governo Federal.
e foi o primeiro dashboard que dá apoio à decisão estratégica, à tomada de decisão estratégica no Brasil. Isso em 2004. E é um dos trabalhos que é um dos trabalhos introdutórios da governança no Brasil, que não é divulgado, tá? Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem na história do nosso país. E assim, depois passar isso para ti, passar isso para o Almir, passar isso para o Marcelo, para que isso fique em domínio de vocês, porque são coisas que foram criadas no Brasil, que têm condição de continuar transformando o Brasil e tem história, toda uma história de construção, que hoje, ainda que adormecida, ainda continua alimentando, inclusive, o portal de dados abertos, que é uma coisa que muita gente não sabe. Então, são coisas que a gente deveria estar focando, vocês como, eu falei, ISACA, como o COBIT, como o ISO 38500, a BNT, porque são realmente marcos de diferencial de desenvolvimento socioeconômico do país. E agradecer a vocês, porque muita coisa que eu sei hoje são dos livros que vocês produzem, são das coisas que a ISACA, dos eventos que a ISACA fez no Brasil. Eu sempre busquei estar presente em quase todos, mas um dia eu chego lá. E obrigado pela oportunidade. Um dia eu chego lá. Beleza. Paulo, Bom, já obrigado. que você pediu, eu acabei de colocar aí no chat. Pega esse link aí, tá certo? Você pode se associar neste link. Não se esqueça de selecionar o capítulo Brasília, que é o melhor capítulo do Brasil, o melhor capítulo da América do Sul, o melhor capítulo da América Latina, tá certo? E mais, deixa eu aproveitar e falar aqui em primeira mão. A ISACA sede, a ISACA Internacional, acabou de anunciar, tá certo, uma dobradinha para a associação agora nesse mês. Eu não sei se vai continuar nos outros meses, talvez o Souza saiba. Mas se você se associar à ISACA Internacional agora, neste mês de agosto, você vai pegar os 5 meses pela anuidade que a ISACA estabelece, o valor, ISACA sede, ISACA Internacional, você vai pegar esses 5 meses mais 12 meses do próximo ano. Ou seja, a sua associação sendo feita neste mês de agosto de 2023 vai valer até dezembro de 2024. Isso é uma grande vantagem. Lembrando que o capítulo Brasília tem, como eu acabei de mostrar, 4 cursos serão oferecidos ao longo desse segundo semestre, fora os que já estão programados para o primeiro semestre do ano que vem, tá certo? E o vasto material, participação nas comunidades, que vocês terão acesso na ISACA Internacional. Então, é muito vantajoso. Eu vou correr para olhar É isso isso aí. hoje. Obrigado, gratidão. Valeu, gente. Obrigadão, viu? Tchau. Tchau.